Porque meu amigo que joga há pouco tempo tem lendário e eu não. A Supercell só dá lendário pra quem gasta gema? Se eu mandar mensagem pro suporte, eles me dão lendário? Fala galera, aqui é o Gelsen trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, pessoal, nós iremos falar sobre probabilidade de ganhos de Brawlers no Brawl Stars. E pra isso temos aí, ó, o dono do cabelo mais bonito do Brawl e que todo mundo quer saber que shampoo ele usa. Temos aqui Dani, tudo bem, Dani? Muito obrigado, Gelsen, muito obrigado pelos elogios ao meu cabelo. Mas esse não é o vídeo que eu vou revelar o segredo. Bom, pessoal, vocês vão continuar sem saber aí, ó, qual shampoo o Dani usa ainda, beleza? Primeiramente, galera, eu quero agradecer ao Dani, tá, pela oportunidade de estar aí fazendo as perguntas para tirar todas as dúvidas do pessoal. E também agradecer aí a todo mundo que mandou pergunta lá na aba comunidade. Foram mais de 2.000 perguntas, foi coisa pra caramba. Eu consegui ler aí, eu acho que 70% das perguntas que me enviaram lá. Fiz uma peneirada ali, cara, legalzinha, e tirei algumas perguntas que vocês mandaram bem interessantes, beleza? E também vai rolar um verdade ou mito aqui com o Dani. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com as perguntas pro Dani e depois a gente passa pro verdade ou mito. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, que é: como funciona a probabilidade de ganho de Brawlers? Boa pergunta, e na verdade como funciona essa probabilidade no Brawl é exatamente como funciona a probabilidade na vida. E é isso que eu tento ensinar para todo mundo que pergunta para mim qualquer coisa sobre probabilidade, é que talvez se fosse interessante tu perguntar pro teu professor de matemática para ensinar probabilidade usando o Brawl, sabe? Porque as probabilidades funcionam exatamente como funciona em matemática simples. Mas eu vou tentar explicar assim, de uma forma simples. Vamos tentar pegar umas porcentagens aleatórias. O poder de estrela, por exemplo, é 1% de 100. Isso significa que tu tem uma chance dentro de 100. O que significa que, por exemplo, imagina que tu tem um dado e esse dado tem 100 lados. E imagina que tu tem que acertar um número exatamente, sabe? Tipo, já descrevendo assim, parece que, eu nunca vou conseguir esse número, sabe? Porém, cada caixa que tu abre é uma vez que tu joga esse dado. Eventualmente tu vai conseguir, sabe? É basicamente também contar com a sorte, né? Isso, é um pouco de sorte. E também tem gente que compara, meu amigo tem 2.000 troféus e conseguiu um lendário e eu não tenho, e eu tenho 10.000, eu não consigo. Mas é a mesma metáfora do dado. Imagina que ele jogou 2 vezes e deu sorte, caiu tipo o número que ele queria. E tu tá continuando jogando e não consegue, sabe? Mas, da mesma forma, matematicamente, a probabilidade mostra que se tu continuar jogando esse dado várias vezes, a tua sorte vai aumentando porque tu tem mais chances. Por isso que, tipo, numa média, se tu pegar todos os jogadores do mundo, numa média, os jogadores que jogaram mais vão ter mais brawlers, sabe? Então, basicamente, aquela probabilidade você vai ter a chance de ganhar, porém você pode ter sorte de pegar na primeira ou daqui 100 caixas. Isso. Mas a gente também tem um mecanismo que é diferente da probabilidade de matemática, é tipo que a gente tem um mecanismo que previne que o jogador seja muito azarado, sabe? Se tem um jogador que é mega pé frio, daí eventualmente a gente garante um brawler pra ele. Isso. Então vamos lá, pessoal. Vamos então para a nossa segunda pergunta, que é: qual a diferença entre probabilidade e porcentagem nas caixas? Então, isso dá pra voltar ao exemplo do professor de matemática, né? Porque isso é uma pergunta que tu também poderia fazer pra ele. Mas probabilidade e porcentagem são bem semelhantes. Por exemplo, porcentagem nesse contexto é a chance que tu tem de ganhar algo. E probabilidade basicamente é a mesma coisa, mas tu usa de forma diferente. Por exemplo, probabilidade tu fala, eu tenho uma chance em 100. E porcentagem tu fala, eu tenho a chance de 1%. São basicamente a mesma coisa, mas tu fala diferente. Então vamos lá para a nossa terceira pergunta, pessoal. Por que os Brawlers lendários são mais difíceis de pegar se eles não são necessariamente os mais fortes? Então, o que a gente quer com os lendários não é que eles sejam mais fortes. O nosso objetivo é que todos os Brawlers sejam balanceados entre si. Então tu pode pegar um Leon e ele vai ser tão forte quanto uma Rosa se tu saber usar ele direitinho. Por que eles são mais raros? É porque as mecânicas deles não são tão intuitivas para um novo jogador e a gente quer que tenham menos Brawlers desse tipo no jogo. Por exemplo, a gente não quer que um jogador, assim que ele inicie, ele enfrente um Leon que seja invisível e ele não sabe da onde está surgindo aquele bicho que aparece do nada e mata ele, sabe? A mesma coisa se ele estiver jogando com esse Brawler. Se ele pega um Leon logo de cara, tipo, a invisibilidade não tem muito benefício pra um jogador que não sabe jogar, sabe? Porque ele vai
provavelmente ficar invisível e vai pra frente e morrer. Então... Então, as raridades dos Brawlers é definido através da dificuldade da mecânica deles no jogo, né? Isso. E aí tu pode ver vários exemplos. A Rose é super simples de jogar, a Shelly, o Bull e o Mortis, ele já é épico, né? A Rosa é praticamente você ficar dando alto ataque e ir pra cima dos caras, usar a ult e virar imortal, né? Então... Isso. Dá até pra ficar dando alto ataque no super que já ataca e dá o super automático. Sim, é muito tranquilo. Então, tá explicado pra vocês aí o porquê, pessoal. Então vamos lá. A nossa outra pergunta é: quando temos todos os Brawlers de uma raridade e ficamos com 0% de chance nas caixas, se continuar abrindo caixas, a porcentagem continua aumentando ou ela começa do zero ao lançar um novo Brawler daquela raridade? Ela continua aumentando por trás das câmeras. É só porque aquela tela ela mostra as tuas chances no momento. Sim. Se não tem nenhum Brawler pra tu ganhar, é zero, sabe? Então, pessoal, tá sanada aí essa dúvida de vocês. É uma dúvida que eu particularmente tinha. Porque como aparecia lá pra mim 0%, às vezes eu abria as caixas pra pegar um novo Brawler e não sabia se estaria aumentando aquelas porcentagens ou não. Então já ficou bem legal esse aí pra gente, tá? Então vamos lá, galera. A outra pergunta é: por que quando ganhamos Brawlers de outras raridades, abaixa a porcentagem de ganhar um Brawler lendário? Essa foi uma decisão que a gente teve com o time mesmo, mas a gente não queria deixar uma probabilidade estática. A gente queria que o jogador tivesse caso ele tivesse uma má experiência, que fosse se não fosse tudo em vão, sabe? Que ainda continua aumentando as chances dele de ganhar um lendário. E aí, isso é tipo só uma prevenção para que a pessoa não seja tão azarada. E aí quando ele acha o Brawler finalmente, aí volta tudo do início. Então isso é uma decisão que a gente teve, que a gente quer que o jogador que não ganhe nada, ele continue esperançoso, né? Então vai aumentando a chance dele. Mas assim que ele ganha um Brawler, ele começa do zero. Que acabou a mamata, sabe? Entendi. A probabilidade zero ali de ganhar, né? Entendi. Isso. Entendi. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A nossa última perguntinha pro Dani é: qual a porcentagem considerada alta para conseguir um Brawler lendário? Boa pergunta. Na verdade, também, voltando ao exemplo de matemática, qualquer porcentagem abaixo de 1 é bem baixa, né? Como tu pode ver no exemplo do dado, se 1 em 100 pra achar um poder de estrela já é alto, imagina quando é menos que 1, sabe? Mas eu diria deixa eu ver. Se é 0.1 alguma coisa, já é uma porcentagem interessante, porque daí é meio que 1 em 1000. Que parece bastante, mas também o quanto os jogadores ganham de caixa por evento, acho que eles ganham, sei lá, umas 60, 80 caixas por semana, talvez, ou até mais, bem mais, acho. Então, ainda tem as mega caixas, tem as caixas de Star Points, tem agora Eu sempre falei para as pessoas, né, que me perguntavam o que eu achava uma porcentagem alta para ganhar um Brawler lendário, eu sempre falei para eles que acima de 0.10 ali já era uma porcentagem considerável, né? Era uma porcentagem legal pra você estar tirando aí um Brawler lendário com mais facilidade. 1 em 1000 não é uma porcentagem tão horrível se tu ganha várias caixas na semana, sabe? Acho que pode usar o exemplo do dado de novo. Imagina que tu tem que tirar um número X em um dado de 1000 faces e tu tem, ao longo da semana, 200 dados pra jogar, sabe? Parece até mais amigável, assim. É igual eu falo pro pessoal, que eles dizem que usam várias caixas pra tentar ganhar um Brawler e não conseguem. Vai muito da sorte da pessoa também. Quando foi lançado o Leon, a minha porcentagem de ganhar o Leon na época era 0,07. Na primeira caixa, eu abri e ganhei o Leon. Então vai muito da sorte. Foi o único Brawler. Né, que eu consegui assim. No meu Spike, eu usei mais de 600 caixas pra conseguir. Mas uma coisa que tu mencionou e acho que é bem importante frisar é que, tipo, no teu exemplo, tu tirou na primeira caixa, mas é esse exemplo que eles vão lembrar pra sempre, sabe? Sim. Não são o dos outros milhões de jogadores que estão na mesma situação que eles. É do cara que abriu uma caixa e ganhou um Leon na primeira. É sempre assim. Então é isso, pessoal. As nossas perguntas terminaram. Agora a gente vai aí, para as perguntas de verdade ou mito no Brawl, porque o que existe de mito no Brawl Stars, cara, pra conseguir um Brawl lendário, cara, é absurdo, sabe? De pessoas acreditando que se você abrir 2 caixas Brawl, fizer 2 combates, depois você abrir uma outra caixa, vai vir um lendário. Pessoal, não é assim, tá? Calma lá.
Então vamos lá, Beleza. Dani. O nosso primeiro mito ou verdade é: abrir muitas caixas de uma vez aumentam as chances de ganhar brawlers? É mito. Tipo, abrir, tipo, um a cada dia ou 100 num dia só, as chances vão ser a mesma, sabe? Não faz diferença se tu abre em sequência ou não. Sim. Existe uma quantidade específica de caixas para se abrir para ganhar brawler lendário? Tipo, o exemplo, né, que deram aqui a cada 500? Isso é mito. De novo, é probabilidade. Pode ganhar, tipo, em 1 ou pode ganhar em 1000. Depende da probabilidade, depende da tua sorte. A frequência de jogo de um jogador influencia nas chances de ganhar brawler lendário? É mito, mas tem uma lógica por trás disso. Tipo, se um jogador ele joga mais, ele provavelmente vai ter mais recompensas. Se ele tem mais recompensas, ele tem mais chances de ganhar. Então, por uma média matemática, o jogador que investiu mais tempo na conta dele, tipo, jogando mais, abrindo mais caixa, ele tem sim uma chance maior do que o jogador que joga casualmente. É um mito meio verdade esse, né? Isso, Então, tem uma lógica por trás, sim. Beleza, então, pessoal, esse é meio termo, tá? Então vamos lá, ó. A outra é verdade que existem lendários mais difíceis de pegar do que os outros? Por exemplo, né, o Sandy é mais difícil de pegar do que o Crow? É mito, todos têm a mesma chance. Gastar gemas no jogo aumentam as chances de ganhar brawler lendário? É mito, mas também tem uma lógica por trás. Se tu gasta gema pra comprar caixa, tu abre mais caixas que um jogador normal. Então, um jogador que não gasta nada. Cai na mesma Então, pergunta que da isso. frequência de jogador lá, né? Mas a questão de gastar gema e as tuas chances aumentam magicamente não tem nada a ver. Beleza. Ó, então vamos lá, pessoal. Se eu tenho uma mega caixa, né? Se eu tenho mega caixas, caixas grandes e normais, devo abrir as maiores primeiro para aumentar minhas chances ou isso é mito? É mito, não faz diferença. Beleza. Ó, a probabilidade de ganhar brawlers lendário aumenta após uma faixa específica de troféu? Não, é baseado em quantas caixas tu abre. Eu não lembro o número direito, mas acho que é 40 caixas, aumenta já a chance de ganhar um lendário. Quando um brawler novo é lançado, a chance de ganhá-lo é menor que as demais de sua mesma raridade? Não, é mito. Eles são baseados em raridade. Todas as raridades são... tu tem a mesma chance de ganhar um dos... Como é que eu explico essa frase? Estou tendo dificuldades com a língua portuguesa. Cai na mesma pergunta sobre sobre a porcentagem de ganhar um brawler tipo o Sandy e o Crow, né? Que um não é mais difícil que o outro. Isso. É a mesma porcentagem Isso. para os dois, né? Então Obrigado, essa Jansen. também é mito, pessoal. Então Isso. vamos lá, ó. O nosso último verdade ou mito, tá? É verdade que jogadores novos com menos troféus têm mais chance de ganhar lendários do que jogadores com uma faixa de troféu mais alto? É mito, mas depende. Por exemplo, vamos dizer que tu começou uma nova conta e tu tem uma... Quando tu começa uma nova conta, tua chance de ganhar lendário é, sei lá, 2. E vamos dizer que tu tá jogando com uma outra conta e daí tu ganha um brawler aleatório, sei lá, ganha um épico, ganha um Mortis. Aí a tua chance de ganhar lendário vai diminuir. O que significa que a chance de ganhar lendário de uma nova conta é maior. Mas no longo termo, se o teu objetivo é ter todos os brawlers numa conta, aí não faz sentido, sabe? Porque é melhor tu investir todas as tuas energias e economias e tempo numa conta só, porque tu vai ganhando todos os brawlers e o brawler que tu ganhar, tu não pode tirar de novo. E vai aumentando as chances naturalmente de ganhar um lendário. Então, tipo, tem uma lógica que, sim, se o jogador tem uma... Porque quando tu cria uma conta, sempre é a mesma chance de ganhar lendário, sabe? Então, eventualmente, essa chance pode ser maior. Mas acho que o que eles estão falando é que jogador novo tem mais chance de ganhar lendário, né? Depende. Até tem na caixa, né, que fala que jogadores Isso. novos têm mais chances de ganhar o Brawler. Não fala especificamente assim, mas dá a Isso. entender que jogadores novos têm mais chances de ganhar o Brawler porque eles estão começando, né? Então, é legal eles terem chances de conseguirem Brawler para eles se sentirem motivados a continuar no jogo. Isso. E da mesma forma, tipo, eles têm uma chance maior, mas eles também têm uma chance maior de achar outros Brawlers e daí diminuir a chance de lendário deles. Porque a conta nova ainda tem que tirar todos os 32 ou 31, 32 Brawlers. Mais uma vez entra a probabilidade e a sua sorte, né? Tem gente que tem muita sorte e tem gente como eu que não tem sorte nenhuma. O Leão ali foi na primeira caixa, ó. Foi o único, cara.
o resto fosse tudo sofridinho, velho. Mas é esse que a gente lembra, ó, viu? Ó, mas falar pra vocês que conseguir o Brawler sofrido é muito melhor do que você conseguir ele fácil. Porque você ter aquela sensação de que você batalhou por aquilo e conseguiu, sabe, depois de muito tempo, é mais gratificante do que você ter 10 caixas e nessas 10 caixas você conseguir 10 Brawlers. É legal? É legal. Mas eu acho que você ir jogando e batalhando, evoluindo a sua conta aos poucos é muito mais prazeroso. Melhor. Isso, a pessoa fica mal acostumada, né? É, então, a pessoa fica mal acostumada. Tem que dar valor ao Brawler que sofrido. Mas então é isso, pessoal. Essa aqui foram as perguntas que eu fiz pro Dani. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenha sanado aí as dúvidas de vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui a sua pergunta que eu estarei respondendo vocês. Se você tem algum outro tema que acha interessante, a gente está trazendo aí, eu posso estar falando com o Dani, tá trazendo esse tema também, se ele me abrir espaço. Tá? E é isso, Dani, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar tirando a dúvida do pessoal. Eu acho que isso aí era uma dúvida que muita gente da comunidade tinha e eu acho que vai melhorar pra caramba, né? O jeito deles pensarem sobre o ganho de Brawlers. Dani, muito obrigado, Dani. Muito obrigado, e só 2 coisinhas. Falem com o professor de vocês sobre probabilidade, peçam pra ele usar o Brawl como exemplo, e se vocês conseguirem, filmem e me mandem, que eu quero ver. E a outra coisa é que a gente também recebe jogador abrindo contato de suporte, pedindo lendário. Por favor, não façam isso. Só gera trabalho pro suporte, a gente poderia estar ajudando outros jogadores. É verdade, muita gente falava que... isso até é um mito, tá, pessoal? De que você mandar uma mensagem pro suporte falando que você está há tantos meses sem ganhar um Brawler, eles vão te aumentar a porcentagem magicamente para você conseguir um Brawler lendário. Isso não acontece, tá? Como o Dani falou, isso acaba atrapalhando eles, né, de estarem ajudando outras pessoas, né, outros jogadores de Brawl que realmente necessitam de ajuda, beleza? Então, não precisam mais fazer isso, ok? Então é isso, Dani. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Falou, eu que agradeço. E é isso, pessoal. Valeu, falou, fui!